Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Qual o significado de sopro na Bíblia? É correto o que fazem em algumas igrejas? Sopram endemoniados para cair, sopram pessoas e caem do poder de Deus, ou então o tom da anestesia, que assopram o doente cai anestesiado e desacordado e depois levanta curado. Essas coisas são bíblicas? Existem referências bíblicas para isso? É isso que vamos ver neste vídeo aqui. Vamos ver primeiro o que significa sopro na Bíblia e depois ver se é bíblico assoprar as pessoas como fazem em algumas igrejas por aí. Veja um trechinho de um vídeo, uma pessoa soprando a outra e cuspindo água dentro da sua boca. Um vídeo de uns 10 segundinhos, só para você que não conhece bem o assunto ter uma noção do que se trata. Veja aí. Vamos lá então. E se gostar do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação. E se não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal. O vento é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando Deus criou Adão, ele assoprou em suas narinas o fôlego de vida e Adão recebeu vida. Deus assoprou o espírito de vida em Adão, algo dado diretamente por Deus. A única criação de Deus que recebeu diretamente dele este fôlego de vida. Por isso, o homem tem dentro de si algo vindo diretamente de Deus. Em Eclesiastes 12, verso 7, lá diz que quando o homem morre, o espírito volta a Deus que o deu. Quando o espírito de vida que Deus assoprou em nós se retira, o homem volta ao pó de onde veio. E o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Espírito no grego é pneuma. Significa vento, sopro, ar, vida. Por exemplo, o pneu do carro é algo que tem ar. O pulmão, tudo vem de pneuma. Pneumatologia na medicina é a especialidade que trata dos pulmões, doenças respiratórias. E na teologia, pneumatologia estuda o Espírito Santo, que é vento, ar, sopro. No livro de João, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, verso 22. No dia de Pentecostes, pouco tempo depois que Jesus assoprou seus discípulos, o Espírito Santo desceu como vento. Atos 2, verso 1 e 2, lá diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veja, vento. O som, com certeza, era um som de um vento soprando. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora o verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja, depois que o Espírito Santo desceu como um vento, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. As duas testemunhas do Apocalipse vão morrer e ressuscitar na vista de todos. E o Espírito de vida vai entrar neles para que ressuscitem. Apocalipse 11, verso 11. Veja aí. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, veja, Espírito de vida vindo de Deus. Veja, quando nasce, entra o Espírito de vida na pessoa. Quando morre, o fôlego de vida, o Espírito de vida volta a Deus. E o Espírito de vida voltou, vindo de Deus. Voltou neles novamente. Ó, veja, entrou neles. O fôlego de vida, o Espírito de vida que Deus tinha levado, voltou depois de 3 dias e meio.
vindo diretamente de Deus. Ou seja, só Deus pode devolver a vida a uma pessoa. Então, será se essas coisas que foram citadas até agora servem de base para defender o que fazem por aí? Soprar pessoas? Existe isso na Bíblia? Soprar endemoniado? Soprar pessoa para cair de poder? Ou soprar um doente, de doente cai desacordado e levanta curado? Você já leu isso na Bíblia? Soprar pessoas para cair de poder. Outras caem com o dom da anestesia. Assopra um doente e ele cai anestesiado e levanta curado. Na verdade, isso não existe na Bíblia. A Bíblia nunca citou Jesus e nem os apóstolos, os discípulos, soprando um doente que ficou anestesiado e se levantou curado. Mas Deus opera como quer. Um dos problemas é provar que todas manifestações como estas são de Deus. Se alguém falar é de Deus, daí o outro pergunta, me prove. E daí como é que fica? Se não tem como provar a origem, o melhor é não se envolver com tais práticas. Da mesma forma, cair no espírito. Muitos usam textos da Bíblia para justificar. Daniel caiu quando viu o anjo. Tá. Daniel caiu quando viu o anjo, mas talvez tenha sido uma experiência única. Ele desmaiou. Lá não diz que Daniel via o anjo toda semana e caía desmaiado. Talvez tenha sido uma experiência única. Será se essas pessoas que caem toda semana vêem um anjo por semana? Eu não acredito. Da mesma forma, Paulo caiu do cavalo quando viu Jesus. Mas ele viu Jesus. Talvez tenha sido uma experiência única e não semanal, como acontecem em muitas igrejas por aí. Um monte de gente estendida no chão, alegando estar cheio de poder. Será se tudo isso é poder? De Deus, no caso? Vai saber que espírito é esse. Melhor é não se envolver com manifestações espirituais sem propósito nenhum. Não existe propósito nenhum para ficar aquele monte de gente estendido no chão. Qual é o propósito? Nenhum. Coisas como estas que causam dúvida, o melhor é não se envolver. O meu pai, ele foi de uma igrejinha aqui perto, depois ele saiu. E lá caía gente toda semana. Daí ele falou, né, o que significa isso? Esse monte de mulher com a calça enfiada na bunda, caído no chão. Lá é semanal. Semanal. Mulher com roupa de qualquer jeito, estendido no chão, alegando que era o Espírito Santo. É meio estranho. A prova que uma pessoa tenha o Espírito Santo é seus frutos. Produzir frutos do Espírito. Sua conduta, seu comportamento, seu testemunho de crente, e não porque cai. Não é assim que se identifica alguém como tendo o Espírito Santo. Você jamais deve crer que uma pessoa tenha o Espírito Santo só por causa de manifestações. Você jamais deve crer que uma igreja ou um pastor seja de Deus só por causa de manifestações. Manifestações como essa, o diabo também faz. Não é assim que identifica o falso do verdadeiro, mas pelos seus frutos, pela doutrina da igreja, pela conduta da pessoa, seu comportamento, aquela que produz o fruto do Espírito, né? Aquela que mudou de vida, abandonou o pecado, o mundo, a carne, está servindo a Deus. Essa é a prova, esta é a evidência. Não é porque fala em língua, não é porque cai, entendeu? Não é assim que se identifica. Você nem deve ter uma igreja como sendo de Deus só por causa de manifestações ou aparência de poder. Você tem que ver sua doutrina. A Bíblia manda pôr à prova tudo que você vê. 1 João 4,1, lá diz, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provar como? Se está em conformidade com a palavra. Tudo que não está deve ser rejeitado. Tudo que causa dúvida, o melhor é não se envolver. A palavra de Deus é suficiente. Eu creio no poder de Deus, claro, em cura, libertações, né, em dons, né, mas nem tudo que vê por aí é certo, não. É isso aí, dá um joinha se gostou, se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.